Meu nome é Mia Parker, tenho 31 anos e trabalho negociando contratos de transporte ferroviário para uma empresa de logística em Kansas City. Sou bem remunerada porque, na prática, meu trabalho é encontrar aquela pequena frase escondida na página 47 de um contrato que pode custar uma fortuna a alguém se passar despercebida. O mais irônico é que passei anos ignorando justamente as letras miúdas da minha própria família. Tudo começou a ficar claro no churrasco de aniversário do meu pai, em Overland Park. Eu estava perto da mesa do pátio quando ele levantou o celular e disse: "Todo mundo olha isso aqui." Na tela apareceu o planejamento de uma viagem de 12 dias para um resort. Havia nomes, quartos, voos e passeios programados. O nome de todos estava na lista, menos o meu. Meu pai olhou diretamente para mim, deu um sorriso irônico e soltou: "Essa viagem é para a família, Mia. Sem você." Meu irmão foi o primeiro a rir. Minha mãe cobriu a boca, fingindo estar constrangida, mas continuou sorrindo. 2 primos também começaram a rir, provavelmente porque todo mundo ao redor estava fazendo o mesmo. Meu pai ainda virou o celular na minha direção para garantir que eu enxergasse o espaço vazio onde meu nome deveria estar. "Não fica tão séria", ele acrescentou. "Você vive trabalhando mesmo. Alguém precisa continuar fazendo o dinheiro circular." A piada provocou uma nova rodada de risadas. Olhei para aquelas pessoas e pensei em tudo que já tinha feito por elas ao longo dos anos: presentes de aniversário, transferências para emergências, consertos de carros, impostos, despesas de fim de ano e várias outras contas. Depois voltei a olhar para meu pai. "Entendi", foi tudo que respondi. Mas uma pergunta surgiu na minha cabeça com uma clareza assustadora: se eu não era considerada família o bastante para viajar com eles, por que o meu dinheiro era tratado como se pertencesse à família? 5 dias depois, minha mãe tentou retirar $6.800 de um fundo familiar que eu praticamente havia financiado sozinha. Só que, dessa vez, a transferência foi recusada. Antes de contar o que meu pai disse quando descobriu o motivo e o que aconteceu depois que parei de esconder deles uma verdade que eles jamais imaginavam que eu descobriria, me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero descobrir até onde essa história familiar vai chegar. Na segunda-feira de manhã, eu estava analisando uma proposta de renovação de contrato de transporte quando meu celular recebeu um alerta: solicitação de transferência, $6.800. O pedido havia sido feito usando uma autorização que eu mesma tinha criado anos antes para minha mãe. Ela poderia movimentar dinheiro de uma das reservas de emergência caso realmente surgisse alguma situação urgente. Eu tinha criado aquele sistema quando meu pai precisou reparar o telhado da garagem depois de uma tempestade, justamente quando o pagamento do seguro estava atrasado. Naquele momento, dar aos meus pais um acesso limitado ao dinheiro parecia uma decisão sensata. O problema é que, nos 4 anos seguintes, o conceito de emergência foi mudando aos poucos. Primeiro vieram os impostos do imóvel. Depois, a parcela do carro de Tyler, uma geladeira nova, a fatura do cartão de crédito do meu pai e até um pagamento de $2.400 que ninguém nunca explicou direito. Abri os detalhes da transferência. No campo de observação havia apenas uma descrição vaga: despesa familiar. Liguei para minha mãe. "Para que são esses $6.800? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Tempo suficiente para eu perceber que a resposta não seria simples. "São algumas coisas", ela respondeu. "Seu pai já explicou sobre a viagem." Quase ri. "A viagem para a qual eu não fui convidada?" "Mia, por favor. Não transforme uma brincadeira desagradável em um problema maior." Então ela acrescentou algo que mudou completamente minha irritação. De repente, comecei a desconfiar. "E não é tudo para a viagem. Tyler tem uma conta vencendo." "Que conta?" "Isso não é da sua conta." Aquilo me chamou a atenção. Principalmente porque, aparentemente, a solução para o problema seria usar o meu dinheiro. Recusei a transferência na mesma hora. Depois revoguei todas as autorizações permanentes e bloqueei a conta de gastos vinculada. Em seguida, abri as 3 reservas que eu havia criado anos antes: emergência familiar, ajuda com a casa e despesas compartilhadas. O saldo total era de $42.117. Nos 4 anos anteriores, eu havia colocado $39.950 ali.
Somando tudo que os outros familiares tinham contribuído, o valor chegava a apenas $2.667. Fiquei olhando para aqueles números por alguns instantes. Percentuais têm uma maneira curiosa de tirar a emoção de uma discussão e revelar a realidade. Eles não tinham construído aquele fundo familiar comigo. Eu havia criado, sem perceber, uma espécie de serviço particular de resgate financeiro. E todos eles tinham se acostumado a agir como clientes. Então comecei a revisar as retiradas uma por uma. $1.950, descritos como ajuda com o carro. $3.200, registrados como reparo residencial. $4.500, classificados apenas como a curto prazo. $2.500, identificados como assistência familiar. Foi aí que percebi algo que imediatamente me deixou alerta. Havia um padrão. A cada poucos meses, algum dinheiro saía daquelas contas pouco antes de Tyler aparecer nas redes sociais exibindo alguma novidade cara. Primeiro foi um relógio. Depois, ingressos para um show, viagens de fim de semana e até um jogo de rodas personalizadas para a caminhonete. A transferência mais recente, de $2.650, havia sido concluída apenas 9 dias antes de Tyler aparecer usando um relógio novo. Quando alguém perguntou, ele disse que tinha conseguido uma promoção absurda. Senti minhas mãos esfriarem, embora o escritório estivesse aquecido. Então tomei uma decisão. Renomeei os 3 fundos com as mesmas 2 palavras, se virem. Talvez fosse uma atitude infantil. Mas, depois de anos ouvindo minha família usar o conceito de união familiar como justificativa para pedir dinheiro, eu queria colocar ali 2 palavras que pertencessem somente a mim. Também alterei os depósitos automáticos que faria no futuro e passei a direcioná-los para uma nova conta de poupança de alto rendimento, da qual ninguém mais tinha conhecimento. Até a hora do almoço, meu pai já tinha ligado 6 vezes. Minha mãe, 4. Tyler mandou uma mensagem curta, "O que você fez?", seguida de 3 pontos de interrogação. Não respondi de imediato. Uma parte de mim estava furiosa. Outra estava assustada. Durante tanto tempo, obedecer às expectativas da minha família tinha sido algo tão automático que, ao finalmente dizer não, eu quase sentia que estava fazendo alguma coisa errada. Então aconteceu algo que eu não esperava. Senti alívio. Por muito tempo, eu acreditava que manter minha família financeiramente estável era uma demonstração de generosidade. Mas, olhando para aqueles extratos, comecei a considerar uma possibilidade desconfortável. Talvez eu não estivesse ajudando minha família a se reerguer. Talvez estivesse apenas financiando a incapacidade deles de mudar. E você, o que faria se as mesmas pessoas que te chamam de egoísta estivessem apoiadas sobre uma base financeira que você passou anos pagando para manter de pé? Naquela noite, liguei para Denise Olovay, irmã mais velha do meu pai. Minha tia havia trabalhado por 25 anos administrando o setor de faturamento de uma fornecedora regional de materiais para construção. Ela tinha pouca paciência para histórias vagas quando o assunto envolvia dinheiro. Eu não liguei procurando alguém para concordar comigo. Liguei porque, depois de analisar 4 anos de movimentações, tinha certeza de que ainda havia alguma coisa que eu não sabia. Quando contei ela sobre a tentativa de sacar os $6.800, Denise ficou em silêncio. Depois perguntou: "Carol contou a você quanto Tyler está devendo?" "Não." Mais alguns segundos de silêncio. "Então precisamos conversar pessoalmente." 2 dias depois, Denise estava sentada diante de mim em uma mesa discreta de um restaurante, com um envelope pardo grosso entre as mãos. Eu esperava ouvir algum discurso sobre os problemas da nossa família, mas ela simplesmente colocou o envelope na minha frente. Dentro havia uma cópia de uma notificação de empréstimo que Tyler tinha enviado por engano para o endereço dela alguns meses antes. Ele havia usado aquele endereço quando começou seu negócio paralelo. O saldo devedor era de $84.300. Tyler tinha tentado transformar um hobby de revenda de tênis pela internet em uma empresa de verdade. Alugou espaço para armazenar mercadorias, comprou estoque usando crédito e pegou dinheiro emprestado contando com vendas futuras. Só que o mercado mudou. Os produtos ficaram parados. Os juros começaram a se acumular. E Tyler continuou contraindo novas dívidas porque admitir que o negócio estava dando errado significaria também admitir que a imagem de sucesso que ele mostrava para todo mundo era uma fachada.
Isso é sério, falei. Denise balançou a cabeça. Não é essa a parte que seus pais esconderam de você. Ela então me mostrou uma sequência de mensagens que meu pai havia enviado. Em uma delas, ele escreveu: nós cobrimos o Tyler temporariamente. O fundo da Mia nos dá espaço até ele conseguir colocar as coisas em ordem. Em outra, dizia: não conte para Mia ainda. Ela fica julgando quando o assunto é dinheiro. Continuei lendo até chegar a um documento que me fez parar por alguns segundos. Meus pais haviam contratado uma linha de crédito usando o próprio imóvel como garantia. Desse dinheiro, $61.000 tinham sido usados para quitar parte das dívidas de Tyler. Depois que meu pai reduziu a carga horária de trabalho, as parcelas começaram a pesar ainda mais no orçamento deles. E o plano, aparentemente, era usar o meu fundo familiar para cobrir o buraco enquanto Tyler tentava se recuperar. Foi então que entendi a verdadeira razão daquela transferência de $6.800. A maior parte não tinha relação com a viagem. Uma parcela de $5.100 da dívida de Tyler estava vencendo. O restante seria usado para pagar depósitos relacionados à viagem para o resort. Eles estavam colocando a própria casa em risco para salvar Tyler, usando minhas economias para aliviar os próprios problemas e, ao mesmo tempo, rindo da minha cara enquanto diziam que eu não era família o bastante para viajar com eles. Há quanto tempo eles sabiam disso? Perguntei. Denise deslizou o celular pela mesa na minha direção. A mensagem mais antiga tinha 11 meses. 11 meses. Durante todo esse período, minha mãe ainda havia me pedido para aumentar minhas contribuições automáticas, dizendo que as despesas do meu pai estavam ficando cada vez mais imprevisíveis. E Tyler tinha recebido $4.500 do fundo sob a justificativa de que precisava pagar um suposto conserto na transmissão do carro. No Natal de alguns meses atrás, meu pai tinha olhado diretamente para mim e dito aos parentes: a Mia é a responsável da família. Ela gosta de cuidar das nossas finanças. Eles não tinham simplesmente escondido a verdade de mim. Tinham montado toda a estrutura financeira da família contando com a minha falta de conhecimento. Denise ainda me alertou sobre outra coisa. Tyler continuava dizendo para as pessoas que o negócio estava se recuperando, mas 2 fornecedores ainda estavam cobrando valores atrasados. Se meus pais continuassem cobrindo as dívidas dele, a própria casa deles poderia acabar pagando o preço pelos erros que ele havia cometido. Eu queria acreditar que existia alguma explicação capaz de fazer aquelas mensagens parecerem piores do que realmente eram. Só que sentir isso me deixou até constrangida. Eu estava diante de provas concretas e, mesmo assim, ainda procurava uma versão da minha família que eu pudesse defender. Denise percebeu. Mia, fatos continuam sendo fatos, mesmo quando as pessoas envolvidas têm o mesmo sobrenome que você. Fotografei todos os documentos e pedi que ela me enviasse as capturas originais das mensagens. Antes de ir embora, tomei uma decisão: não confrontaria meus pais primeiro. Eu queria falar com Tyler a sós, sem que ele pudesse se esconder atrás deles. Você teria coragem de descobrir toda a verdade sobre sua própria família se soubesse que, depois disso, talvez nunca mais conseguisse enxergá-los da mesma maneira? Tyler aceitou jantar comigo na terça-feira seguinte porque acreditava que eu estava indo negociar alguma solução. Mas, menos de 3 minutos depois de nos sentarmos, ele disparou. A mãe disse que você bloqueou todo mundo. Você está transformando isso em um problema muito maior do que precisa ser. Não discuti. Abri minha bolsa, retirei a notificação do empréstimo de $84.300 que Denise havia me mostrado e coloquei o documento sobre a mesa. A reação dele foi imediata. Os ombros ficaram tensos. Os olhos passaram do valor da dívida para o meu rosto. De onde você tirou isso? Ele não perguntou se era verdade. Não pediu uma chance para explicar. A primeira preocupação dele foi descobrir o quanto eu sabia. Isso importa? Perguntei. Ele empurrou o papel para longe usando 2 dedos. Esse valor é antigo. O negócio passou por uma fase ruim. Todo mundo sofre prejuízo. Coloquei ao lado do primeiro documento uma cobrança mais recente de um fornecedor. Aqui está outra. Tem apenas 3 semanas. O maxilar dele travou. Por alguns segundos, Tyler ficou em silêncio. Depois, as justificativas começaram a sair em sequência. Disse que o mercado de tênis tinha mudado.
que 2 fornecedores haviam aumentado os preços sem aviso. Culpou atrasos nas entregas, taxas das plataformas, falta de sorte e até clientes que desistiram das compras. Também afirmou que meu pai tinha se oferecido para ajudá-lo antes mesmo que ele pedisse qualquer coisa. Segundo ele, minha mãe era quem ficava desesperada e insistia em resolver tudo. Até que ele se recostou na cadeira e apresentou o argumento que claramente vinha guardando. Você trabalha para uma empresa grande. Recebe salário a cada 2 semanas. Não faz ideia do que é tentar construir alguma coisa do zero. Olhei para ele. Eu entendo o que é uma dívida. A expressão dele mudou. Você sempre faz isso. Faço o quê? Fala como se tudo fosse apenas uma questão de números. Quase soltei uma risada. Tyler, estamos falando de $84.300. Acho que os números são bastante importantes nesta conversa. Ele balançou a cabeça e abaixou o tom de voz. Você tem mais de $40.000 naquele fundo. Eu não preciso de tudo. Só preciso de uma parte para conseguir respirar e colocar o negócio de volta nos trilhos. Então veio a tentativa de me fazer sentir culpada. Você realmente vai deixar mamãe e papai passarem dificuldade só para provar um ponto sobre respeito? Ali estava. Na cabeça dele, meu dinheiro já tinha se transformado em algo que ele acreditava ter direito de receber. Ele não estava perguntando se eu queria ajudá-lo. Estava me tratando como culpada por finalmente impedir que ele usasse minhas economias. Quanto vocês colocaram como garantia da casa? Perguntei. Os olhos dele desviaram. Isso é entre mim e eles. Então o meu dinheiro é entre mim e o meu banco. Ele chamou minha atitude de infantil. Foi quando eu disse que já sabia da linha de crédito que meus pais haviam contratado usando a casa como garantia. Pela primeira vez naquela noite, toda a confiança dele desapareceu. Denise contou para você? A Denise não assinou seus empréstimos, respondi. Ela não comprou seu estoque. Não foi ela quem pediu para mamãe e papai colocarem $61.000 da casa nessa dívida. Você não conhece a situação inteira. Finalmente, eu me inclinei para a frente. Então me conta. Tyler abriu a boca, mas, em vez de tentar se justificar, partiu para cima de Anton. Disse que ela nunca tinha gostado do meu pai, que parecia se divertir ao expor os problemas da nossa família e que eu estava permitindo que uma pessoa de fora interferisse em algo que ela não entendia. Ela é irmã do papai, respondi. Ela faz parte da família. Tyler ignorou completamente o comentário. O fato é que mamãe e papai decidiram me ajudar. Foi uma decisão deles. Exatamente. Inclinei-me um pouco para frente. Decisão deles, não minha. Então por que estavam planejando usar o meu fundo para pagar a próxima parcela? Ele ficou me encarando por alguns segundos antes de pegar o copo de água. Porque você tem condições de pagar. A resposta saiu tão naturalmente que, por um instante, fiquei ainda mais chocada com aquilo do que com o tamanho da dívida. Então é assim que funciona? Perguntei. Quem tem dinheiro fica responsável pelos erros de quem não soube administrar o próprio dinheiro. Para de distorcer o que eu disse. Eu só estou repetindo suas palavras. A voz dele subiu o suficiente para chamar a atenção de 2 pessoas sentadas na mesa ao lado. Você fala como se eu tivesse perdido $80.000 apostando em um cassino. Eu tentei construir um negócio. Quando não deu certo. Não deu certo, interrompi. Então por que mamãe e papai estão colocando a casa deles como garantia? Tyler desviou o olhar. Continuei. E por que você tirou $4.500 do fundo da família para supostamente consertar a transmissão do caminhão enquanto ainda estava comprando estoque? Ele me encarou novamente. Meu caminhão precisava de reparos. E o conserto custou $4.500. Houve um silêncio desconfortável. Tyler, eu não lembro exatamente. Curioso. A nota da oficina que tia Denise encontrou nos documentos do papai mostra um valor de apenas $1.080. O rosto dele mudou na mesma hora. Esse era um dos detalhes que Denise e eu havíamos descoberto depois de revisar as antigas movimentações financeiras. Tyler tinha usado a diferença como capital temporário para manter o negócio funcionando. E ninguém havia me contado.
Você ficou vasculhando tudo? Ele perguntou. Não. Eu simplesmente comecei a descobrir para onde estava indo o meu dinheiro. Ele me chamou de obcecada. Depois, de egoísta. Em seguida, disse que eu estava fazendo drama. Cada acusação parecia uma tentativa de desviar a conversa dos números que estavam bem diante de nós. Quando percebeu que aquilo não estava funcionando, mudou de postura. Inclinou-se na minha direção. Está bem. Eu usei uma parte do dinheiro no negócio. Eu pretendia devolver. Quando? Quando as coisas melhorassem. Ele ficou em silêncio por um instante. E se nunca melhorassem? A expressão de Tyler ficou mais fechada. Por que você está agindo como se quisesse que eu fracassasse? Eu só estou perguntando porque o seu fracasso automaticamente virou uma responsabilidade minha. Ele soltou o ar, irritado. Porque somos uma família, Mia. Mais uma vez, aquela palavra. Família quando ele precisava de dinheiro. Família quando minha mãe queria acesso ao meu fundo. Família quando meu pai esperava que eu assumisse as consequências das decisões dos outros. Mas, curiosamente, essa mesma família parecia não existir quando decidiram quem teria lugar na viagem. Papai me disse que aquela viagem era para a família, e eu não estava incluída, falei. Tyler revirou os olhos. Aquilo foi uma brincadeira. Todo mundo riu porque papai estava apenas provocando você. E 5 dias depois, mamãe tentou sacar $6.800 do fundo que eu mesma coloquei dinheiro. Você está relacionando coisas que não têm nada a ver. Elas têm tudo a ver quando todas passam pela minha conta bancária. Ele esfregou a testa, claramente frustrado porque a culpa não estava conseguindo me convencer. Então tentou outra estratégia, o medo. Se você continuar mantendo a conta bloqueada e eles perderem esse pagamento, papai vai culpar você. Mamãe também. E todo mundo vai saber que você poderia ter resolvido o problema, mas decidiu não fazer isso. Durante muito tempo, uma frase dessas teria sido suficiente para me fazer abrir imediatamente o aplicativo do banco. Eu teria imaginado cada reunião de família, cada olhar desconfiado e cada comentário sobre Mia ter dinheiro suficiente para ajudar, mas simplesmente ter escolhido não ajudar. Só que, naquele momento, olhando para Tyler do outro lado da mesa, finalmente entendi o que ele realmente estava tentando dizer. Coopere ou vamos transformar você na vilã pelas consequências que você não criou. Isso soa como uma ameaça, respondi. É a realidade. Não. A realidade é que você pegou dinheiro emprestado sem ter condições de devolver. Mamãe e papai decidiram colocar parte dessa dívida como garantia da própria casa. Então eles fizeram planos contando com um dinheiro que eu nunca concordei em fornecer. Esses eram os fatos. Tyler soltou uma risada amarga. O que você está descrevendo é uma estratégia para controlar a narrativa. O rosto dele ficou tenso. Meu Deus, você realmente acha que é melhor do que todo mundo só porque passa o dia negociando contratos? Não. Eu só acho que sou responsável pelos contratos que levam o meu nome. A resposta pareceu atingi-lo mais forte do que qualquer outra coisa que eu tinha dito. Ele baixou os olhos e murmurou alguma coisa quase inaudível. Então mudou de estratégia. Tudo bem. E se a gente chegar a um meio-termo? Quase admirei a ousadia. O que seria esse meio-termo? Desbloqueia $15.000. Isso já me permite quitar um fornecedor e ajudar mamãe e papai com algumas parcelas. Assim que as vendas estabilizarem, eu devolvo tudo. Com qual renda? Eu já disse que as vendas estão melhorando. Então me mostre. Ele piscou, confuso. Mostrar o quê? Receita, estoque, dívidas atuais, fluxo de caixa. Se você quer $15.000 do meu dinheiro, me mostre por que deveria entregá-los. A surpresa no rosto dele rapidamente virou raiva. Eu não vou te dar acesso ao meu negócio. Então você também não terá acesso às minhas economias. Você é impossível. Eu trabalho negociando contratos, Tyler. Você veio aqui pedir $15.000 sem apresentar nenhum documento e, de alguma forma, eu sou a pessoa difícil porque pedi números? Ele se recostou e cruzou os braços. Comecei então a perguntar quais bens ele ainda possuía. Ele disse que isso não tinha importância.
Perguntei sobre a caminhonete. Eu preciso dela. Perguntei sobre o relógio caro que ele tinha acabado de comprar. Não vale nem perto do que eu paguei. Venda mesmo assim. Ele me encarou. Você está falando sério? Completamente. Depois mencionei as rodas personalizadas, os itens colecionáveis ainda lacrados e os pacotes de shows que ele próprio havia exibido nas redes sociais. A voz dele ficou mais agressiva. Então eu tenho que destruir minha vida enquanto você fica sentada em cima do seu dinheiro? Aquela frase acabou com um pouco de compaixão que ainda restava em mim. Na definição de dificuldade de Tyler, vender compras luxuosas significava destruir a própria vida. Mas, na definição dele de família, gastar anos das minhas economias para preservar exatamente aquelas coisas parecia perfeitamente aceitável. Você quer que eu também sacrifique meus bens? Perguntei. A diferença é que os meus são coisas que eu preciso. E os meus são chamados de economias. Ele me encarou com um ressentimento que já nem tentava esconder. Mamãe tinha razão. O dinheiro mudou você. Não. Descobrir para onde meu dinheiro estava indo é que me mudou. Ele disse que eu estava humilhando-o. Lembrei que as únicas pessoas que sabiam da situação já estavam diretamente envolvidas financeiramente. Então ele disse algo ainda mais frio. Se papai tiver que vender a casa por causa disso, não espere que ninguém te perdoe. Mantive os olhos fixos nele. Se papai tiver que vender a casa, será porque ele decidiu colocar o imóvel como garantia para cobrir suas dívidas. Não porque eu me recusei a entregar mais $15.000. Tyler afastou um pouco a cadeira. Você realmente vai levar isso adiante? Eu já levei. Ele voltou a dizer que eu me arrependeria de envergonhá-lo. Peguei os documentos e os guardei novamente na bolsa. Eu não expus você para ninguém, falei. Mas se você, mamãe ou papai começarem a contar aos parentes que eu causei tudo isso, não vou ficar quieta tentando me defender em particular. A expressão dele mudou imediatamente. Ele entendeu exatamente o que eu queria dizer. Se eles controlassem a história, poderiam me transformar na filha egoísta que abandonou a própria família. Mas, se os documentos viessem à tona, essa versão simplesmente não se sustentaria. Você está ameaçando divulgar minhas informações financeiras? Estou dizendo que, se alguém mentir sobre o motivo de eu ter parado de pagar, vou apresentar os registros relacionados ao meu próprio dinheiro. Ele ficou me encarando por vários segundos. A raiva ainda estava ali, mas, pela primeira vez, percebi algo por baixo dela. Medo. Não era medo de me perder. Era medo de perder o sistema que durante anos o havia protegido das consequências das próprias escolhas. Levantei-me para ir embora. Mia, ele chamou. Parei por um instante. Você sabe que mamãe e papai nunca vão enxergar isso da sua maneira. Olhei para trás. Eles não precisam enxergar da minha maneira. Só precisam parar de gastar o meu dinheiro. Na manhã seguinte, minha mãe me mandou uma mensagem convidando para jantar na sexta-feira. Seu pai quer ter uma conversa tranquila para resolver tudo. 2 minutos depois, meu pai enviou a própria mensagem. Traga suas informações bancárias para colocarmos tudo em ordem. Fiquei olhando para a tela, sabendo exatamente o que ele esperava. Uma conversa a portas fechadas, com 3 pessoas pressionando até eu finalmente ceder. Então respondi com 4 palavras. Eu vou levar os registros. O jantar de sexta-feira não tinha nada a ver com a conversa privada que minha mãe havia sugerido. Quando cheguei ao restaurante, encontrei meu pai e minha mãe sentados com Tyler, tia Denise, 2 irmãos do meu pai, uma das irmãs da minha mãe e 3 primos que estavam no churrasco. Meu pai havia criado uma plateia. Entendi a estratégia imediatamente. Ele acreditava que a pressão de várias pessoas faria o que as ligações e mensagens dele não tinham conseguido. Sentei-me à mesa com uma pasta preta e fina nas mãos. Meu pai nem esperou os aperitivos chegarem. A Mia decidiu bloquear todo mundo de um dinheiro que foi separado para a família inteira, anunciou. Minha mãe me lançou aquele olhar que parecia dizer que eu ainda tinha tempo de voltar atrás e me comportar como eles esperavam. Um dos meus tios perguntou o que tinha acontecido. Meu pai respondeu por mim. Ela ficou ofendida por causa de uma brincadeira sobre a viagem. Tyler permaneceu olhando para a mesa.
Perguntei ao meu pai se ele realmente queria discutir o fundo na frente de todos. Claro, respondeu. Talvez ouvir a opinião de outras pessoas ajude você a enxergar as coisas de outra maneira. Abri a pasta. Ótimo. Então vamos apresentar todas as informações. Entreguei a cada pessoa uma folha com um resumo que eu havia preparado. No topo estava o saldo total do fundo. Logo abaixo, apareciam as contribuições de cada pessoa. Mia Parker, $39.950. Todos os outros juntos, $2.667. O sorriso do meu pai desapareceu. Continuei. Esse dinheiro foi apresentado a mim como um fundo para emergências. 5 dias depois de papai dizer, na frente de vários de vocês, que eu não era família o bastante para participar da viagem, mamãe tentou retirar $6.800. Minha mãe me interrompeu. Nós já explicamos isso. Não. Vocês disseram apenas que era uma despesa familiar. Coloquei outro documento sobre a mesa. O que vocês não me contaram foi que $5.100 eram necessários para um pagamento relacionado à linha de crédito que vocês fizeram usando a casa como garantia, depois de cobrirem parte das dívidas do negócio particular do Tyler. Ninguém riu dessa vez. Um dos irmãos do meu pai pegou a folha e perguntou: Que dívida? Tyler sussurrou meu nome, como se estivesse me dando um aviso. Meu pai bateu a palma da mão sobre a mesa. Não foi um gesto violento, mas foi forte o suficiente para fazer alguns clientes próximos olharem em nossa direção. Isso não é assunto de mais ninguém. Mantive a voz baixa. Foi você quem convidou todo mundo. A reação fez meu pai parecer ainda mais exaltado. Minha mãe tentou amenizar a situação. O Tyler cometeu um erro. Pais ajudam os filhos. Concordo, respondi. Mas vocês não decidiram apenas ajudar o Tyler. Decidiram que eu também ajudaria. Então mostrei a mensagem que meu pai havia enviado para Denise. Os recursos da Mia nos dão espaço até ele conseguir colocar tudo em ordem. Meu pai imediatamente acusou Denise de tê-lo traído. Ela não recuou. Você estava fazendo planos contando com o dinheiro da Mia enquanto escondia dela o verdadeiro motivo. Um dos meus primos perguntou. E a viagem também seria paga com esse fundo? Minha mãe respondeu. Apenas uma pequena parte. Mostrei então a diferença entre os $5.100 do pagamento e os $6.800 que ela havia tentado retirar. Essa pequena parte, falei. Foi então que meu pai cometeu o erro que encerrou qualquer possibilidade de aquela discussão continuar sendo tratada como um simples mal-entendido. Ele pigarreou e respondeu, irritado. E daí? A mesa ficou em silêncio. Você pode pagar isso. Não tem as responsabilidades que o Tyler tem. Não tem uma família dependendo de você. Ninguém respondeu. Eu apenas o encarei. Depois lembrei a todos que, 5 dias antes, o próprio argumento do meu pai havia sido que aquela viagem era para a família e, por isso, eu ficaria de fora. Agora, aparentemente, eu só voltava a fazer parte da família quando alguma conta precisava ser paga. Um dos meus tios olhou diretamente para meu pai. Richard, isso é bem difícil de defender. O rosto do meu pai mudou completamente. Ele disse que havia passado a vida inteira me criando e que, por isso, os filhos tinham uma obrigação de retribuir. Eu respirei fundo e respondi. Só nesta conta, eu já coloquei quase $40.000 de volta para a família. Então me diga, quanto eu precisaria dar para finalmente ser considerada parte dela? Ele não conseguiu responder. Porque nunca tinha sido uma questão de dinheiro. Era uma questão de obediência. Minha mãe começou a chorar e disse que eu estava envergonhando todos eles. Porque os documentos são mais vergonhosos do que as decisões que estão registradas neles? Perguntei. Foi quando Tyler perdeu completamente o controle. Ele me acusou de querer ver meus pais perderem a casa. Virei-me para ele. Venda a caminhonete. Ele ficou me encarando. Venda o relógio. Venda as rodas personalizadas. Transforme o estoque em dinheiro. Cancele a viagem. Arrume um segundo emprego. Negocie diretamente com os credores.
Existem pelo menos 6 alternativas nesta mesa antes de minhas economias virarem a sétima opção. Meu pai então insistiu que aquele dinheiro pertencia à família em espírito, mesmo que legalmente as contas estivessem no meu nome. Foi nesse momento que peguei meu celular, abri o aplicativo do banco e mostrei os 3 fundos que eu havia renomeado. Cada um por si. Alguém na outra ponta da mesa tossiu, claramente tentando esconder uma risada. Meu pai não achou graça. Ele disse que, se eu abandonasse aquela responsabilidade, não deveria esperar ser recebida de volta quando mudasse de ideia. Levantei-me, coloquei cópias dos extratos diante dele e respondi: você já tinha dito que eu não estava convidada. Eu finalmente acreditei em você. Depois abri o grupo da família, o mesmo que meu pai usava havia anos para pedir dinheiro, organizar encontros e resolver despesas. Anexei um PDF com o resumo das contribuições, o histórico das transferências e as mensagens relevantes. Escrevi apenas: já que a conversa de hoje foi feita diante de todos, aqui estão os números. Assim, ninguém precisa escolher uma versão da história baseado em quem fala mais alto. Em poucos segundos, os celulares de 23 pessoas da família começaram a receber os mesmos documentos. Meu pai ficou olhando para a própria tela. Minha mãe parou de chorar. Tyler parecia ter acabado de perceber que o segredo era, talvez, a última coisa que ainda estava protegendo. Eu fui embora antes que alguém conseguisse transformar os fatos em mais uma negociação. A primeira coisa a desaparecer foi a viagem. O resort tinha um prazo de 3 dias para solicitar o reembolso parcial da reserva, e minha mãe cancelou tudo antes que perdessem ainda mais dinheiro. Meu pai contou aos parentes que eu havia destruído a viagem da família. Mas aquela versão não durou muito. Os documentos já estavam nos celulares de todo mundo. 10 dias depois, veio a segunda consequência. A próxima parcela da dívida de Tyler venceu. Pela primeira vez, ninguém podia simplesmente entrar na minha conta e transferir dinheiro para cobrir o buraco. Ele tentou recorrer ao meu pai, mas a linha de crédito da casa já estava no limite. Depois tentou usar o cartão da minha mãe, que também carregava uma dívida própria. Às 23h40, meu telefone tocou. Era Tyler. Ele deixou uma mensagem. Se eles perderem a casa, lembre que você poderia ter impedido isso. Salvei o áudio e não respondi. Ele ainda não tinha entendido a diferença entre causar um problema e simplesmente se recusar a assumir a responsabilidade por ele. Nas 3 semanas seguintes, Tyler começou a se desfazer das coisas que antes usava para sustentar a imagem de sucesso. Primeiro vendeu o relógio caro, recebendo menos da metade do valor que dizia ter pago. Depois vendeu as rodas personalizadas, alguns itens colecionáveis que ainda estavam lacrados e grande parte do estoque restante do negócio. Ele afirmava que aquele estoque valia $19 mil. Na venda para um comprador em grande quantidade, recebeu pouco mais de $7 mil. A imagem de empreendedor bem-sucedido que Tyler havia construído praticamente desapareceu da noite para o dia, porque ele já não tinha dinheiro para continuar financiando aquela aparência. Ele começou a trabalhar nos fins de semana coordenando retiradas de mercadorias para uma distribuidora e manteve o emprego que já tinha durante a semana. Ele reclamou para vários parentes que o havia obrigado a trabalhar 70 horas por semana. Depois, a resposta do meu primo Aaron chegou até mim. Não foi ela. Foram as dívidas. Essa frase se espalhou pela família mais rápido do que qualquer coisa que eu poderia ter dito. A situação dos meus pais ficou ainda mais complicada, porque vender os bens de Tyler não apagou o empréstimo que eles já haviam feito usando a casa como garantia. Meu pai acreditava que meu fundo continuaria bancando as parcelas por pelo menos mais um ano, enquanto Tyler reconstruía o negócio. Sem o meu dinheiro, porém, as contas simplesmente não fechavam. Minha mãe começou a cortar assinaturas, cancelou uma reforma planejada na cozinha e devolveu 2 compras para o quintal que havia feito para o verão. Meu pai vendeu um barco de pesca que quase nunca usava. Mesmo assim, a parcela do empréstimo imobiliário, os impostos da propriedade e a hipoteca que já existia eram demais para a renda reduzida dos 2. Finalmente, eles procuraram um consultor financeiro, justamente o tipo de ajuda que meu pai havia debochado quando eu sugeri algo parecido 2 anos antes. Segundo Denise, o profissional apresentou 3 alternativas: aumentar significativamente a renda, tentar refinanciar caso conseguissem aprovação ou vender a casa antes que os pagamentos atrasados prejudicassem ainda mais a situação financeira deles.
O refinanciamento que queriam não foi aprovado porque a relação entre as dívidas e a renda havia piorado demais. Meu pai conseguiu aumentar a carga de trabalho, mas ainda não foi suficiente. 4 meses depois daquele churrasco, a casa em Overland Park foi colocada à venda. Foi nesse momento que a história contada pelo meu pai começou a mudar. No início, eu era a filha egoísta. Depois, virei a filha vingativa. Mais tarde, segundo ele, eu simplesmente não tinha entendido a situação. Quando a placa de vende-se apareceu no jardim, ele começou a contar aos parentes que eu os havia abandonado durante uma dificuldade que seria apenas temporária. Só que vários familiares já tinham parado de aceitar explicações vagas. Um dos meus tios perguntou diretamente quanto da dívida de Tyler meu pai havia conscientemente colocado como responsabilidade da casa. Outro questionou por que eles estavam planejando uma viagem enquanto dependiam do meu fundo de emergência para pagar parcelas. Meu pai saiu do grupo da família naquela mesma noite. Minha mãe ligou para Denise e reclamou que todos estavam se voltando contra eles. Denise respondeu: "Ninguém se voltou contra vocês. As pessoas simplesmente pararam de concordar em não fazer perguntas." O momento mais constrangedor para meu pai aconteceu no churrasco de aposentadoria do irmão mais novo dele. Eu não estava presente, mas 3 pessoas diferentes me contaram versões praticamente idênticas do que aconteceu. Meu pai teria reclamado que os jovens de hoje não entendem o verdadeiro significado da lealdade. Meu tio respondeu na frente de cerca de uma dúzia de parentes: "A Mia colocou quase $40.000 naquele fundo. Quanta lealdade você ainda precisava receber antes de incluí-la na viagem?" Meu pai foi embora. Uma piada feita naquele primeiro churrasco havia voltado para ele em outro. Só que, dessa vez, ninguém riu junto. O segredo de Tyler também começou a afetar os relacionamentos dele. 2 primos que haviam colocado pequenas quantias no negócio de revenda exigiram registros detalhados depois de descobrirem o tamanho das dívidas acumuladas. Um deles descobriu que Tyler havia apresentado o dinheiro deles como capital para crescimento, mesmo depois de as vendas já terem começado a despencar. No fim, Tyler precisou negociar novos prazos para devolver o dinheiro. A namorada dele também descobriu coisas que não sabia. Ela acreditava que a maior parte das dívidas fazia parte de um financiamento empresarial normal. Quando soube que Tyler havia escondido garantias pessoais e continuava comprando itens caros enquanto pedia ajuda aos pais, decidiu sair de casa. Ele me culpou por ter espalhado informações privadas. Mas havia uma diferença importante. Os documentos que compartilhei não continham detalhes pessoais da vida dele que não tivessem relação com o problema. Mostrei apenas os registros ligados ao fundo familiar e às dívidas que meus pais usaram como justificativa para tentar retirar meu dinheiro. Essa distinção era importante para mim. Eu poderia ter transformado aquilo em vingança e usado a situação para humilhá-lo deliberadamente. Não precisava disso. A verdade já estava custando caro o suficiente. No 5º mês, meus pais aceitaram uma proposta pela casa. Eles não ficaram sem ter onde morar. Mudarão-se para uma casa menor, cerca de 20 minutos dali. Com o dinheiro da venda, quitaram a hipoteca e a linha de crédito que haviam colocado sobre o imóvel. Mas perderam uma parte significativa do patrimônio que levaram anos para construir. E essa consequência era importante justamente porque era real. Não era uma punição que eu tinha planejado. Era simplesmente o resultado das decisões que eles próprios haviam tomado. Eu não tirei a casa dos meus pais. A decisão de colocar o imóvel como garantia para tentar salvar o negócio de Tyler transformou uma dívida que era responsabilidade dele em um risco que passou a pertencer também a eles. Meu dinheiro apenas adiou o momento em que esse risco ficaria impossível de esconder. Tyler ainda devia dezenas de milhares de dólares, mas, pela primeira vez, estava arcando com as próprias parcelas. Meu pai deixou de organizar grandes encontros familiares porque se sentia constrangido com a mudança para uma casa menor. Minha mãe também parou de me pedir dinheiro depois que comecei a responder todas as solicitações exatamente da mesma maneira. Me mande a conta e explique o motivo. Depois eu decido se quero ajudar. Ela nunca mais enviou nenhuma. Os $42.607 que ainda estavam nas minhas contas permaneceram intocados. 6 meses depois daquele churrasco, usei parte das minhas economias futuras no antigo fundo familiar para dar entrada em uma pequena casa do outro lado da fronteira, no Missouri, na região de Kansas City.
Não comprei nada luxuoso. O que importava era saber que cada parcela daquele imóvel financiaria uma vida que eu havia escolhido, e não uma emergência criada pelas decisões de outra pessoa. Certo sábado, enquanto eu desempacotava algumas caixas, encontrei o cartão de aniversário que havia comprado para meu pai antes daquele churrasco. Dentro, eu tinha escrito: "Obrigado por me ensinar o verdadeiro significado de família." Quase joguei o cartão fora. Depois comecei a rir da ironia. Meu pai realmente tinha me ensinado uma lição sobre família. Só não era a lição que nenhum de nós imaginava naquele momento. Quase um ano depois do churrasco, meu pai me ligou. A voz dele estava mais baixa do que eu lembrava. Ele não fez aquele pedido de desculpas perfeito que aparece nas histórias, em que alguém de repente entende todos os próprios erros e muda completamente. Pessoas reais raramente mudam de maneira tão organizada. Ele contou que vender a casa tinha sido difícil. Disse que Tyler finalmente estava pagando as próprias contas. Depois falou: "A mãe sente sua falta." Houve uma pausa. Então ele acrescentou: "Eu provavelmente não deveria ter feito aquela brincadeira." Um ano antes, aquela palavra, provavelmente, teria me deixado furiosa. Dessa vez, apenas mostrou que ele ainda não tinha chegado completamente ao ponto que eu esperava. Eu disse que a piada havia me machucado. Mas expliquei que não foi a piada, sozinha, que me fez bloquear o fundo. Eu bloqueei porque aquela frase revelou uma regra que passei anos tentando não enxergar. Esperavam que eu contribuísse como alguém de dentro, enquanto me tratavam como alguém de fora. Meu pai disse que sempre tinha me visto como a forte da família. Respondi que ser capaz de lidar com as coisas não significa ter a obrigação eterna de assumir a responsabilidade pelas escolhas descuidadas dos outros. Essa acabou sendo a lição mais importante que tirei de todo aquele ano. Limites não são punições criadas para fazer outras pessoas sofrerem. Um limite verdadeiro define aquilo de que você vai participar, o que está disposto a financiar, quais comportamentos aceita e, principalmente, quais consequências decidiu parar de impedir. Durante anos, confundi salvar alguém com amar essa pessoa. Cada vez que eu eliminava uma consequência, dizia a mim mesma que estava protegendo minha família. Na realidade, estava ensinando a eles que suas escolhas poderiam acabar se transformando em minhas despesas. Tyler só começou a enfrentar as próprias dívidas quando não havia mais ninguém disposto a fazê-las desaparecer. Meus pais só encararam o risco envolvido no empréstimo garantido pela casa quando minhas economias deixaram de cobrir os problemas. E eu só percebi o meu próprio papel naquela dinâmica quando uma frase cruel durante um churrasco tornou impossível continuar fingindo que nada estava errado. Ainda falo com minha mãe. Também converso com meu pai de vez em quando. Tyler e eu não somos próximos, mas, no Natal seguinte, ele me surpreendeu ao dizer: "Consegui reduzir mais $11.000 da dívida." Foi a primeira conversa que tivemos sobre dinheiro em que ele estava me contando sobre progresso, em vez de pedir que eu o resgatasse. Eu disse que aquilo era uma boa notícia. Não ofereci um único dólar. E isso significou muito mais do que parece. Quando o perdão acontece, ele não exige que você devolva a outra pessoa o mesmo acesso que permitiu que ela ultrapassasse seus limites. Amar alguém não significa oferecer crédito ilimitado, paciência infinita ou oportunidade sem fim para ignorar aquilo que você estabeleceu. E se recusar a resgatar alguém também não significa desejar que essa pessoa fracasse. Às vezes, a atitude mais respeitosa que você pode tomar é deixar outro adulto diante das consequências que realmente pertencem a ele. Meu pai uma vez riu enquanto dizia que aquela viagem era para a família e que eu não fazia parte dela. Ele achou que me excluir me colocaria de volta no lugar que, segundo ele, eu deveria ocupar. Mas aquela exclusão acabou me obrigando a fazer uma pergunta muito mais importante. Quem havia decidido qual era o meu lugar naquela família? Ainda mantenho os 3 fundos de poupança. Nunca voltei a usar os nomes antigos. Toda vez que abro meu aplicativo bancário e vejo as palavras cada um por si, lembro que aquelas 2 palavras, escritas num momento de raiva, acabaram se transformando em algo muito mais útil, uma regra para a minha vida. Ajudar é uma escolha que posso fazer. Acesso é algo que precisa ser conquistado. E família é uma relação, não uma fatura. Então, se as pessoas mais próximas de você só começam a chamar seus limites de egoísmo quando esses limites finalmente passam a lhes custar alguma coisa, talvez valha a pena perguntar:
O que isso revela sobre o papel que elas esperavam que você continuasse desempenhando?